Bom dia a todos. Mineres, muito obrigada pelo convite. Helena Fontes, obrigada pela conexão. Você foi o thread union dessa conexão. E eu fico agradecida, porque toda vez que falo sobre algum tema, especialmente sobre esse tema, eu aprendo mais coisas sobre o que eu estou falando e aprendo mais sobre como eu vivo esse tema, né? Porque também é uma vivência. Eu sou psicóloga de formação e a minha escolha de fazer psicologia tem muito a ver com a minha própria história de vida, e eu vou me apresentando à medida que vou aqui falando sobre o tema, porque também vou contar algumas coisas que me marcaram do ponto de vista do racismo que a gente vive na nossa sociedade, né? Eu vou também compartilhar com vocês algumas telas de PowerPoint, mas agora nesse começo eu quero olhar para vocês. Quem puder abrir a câmera, eu sempre gosto de ver quem está interagindo, né? Mesmo estando à distância, a gente pode criar uma conexão muito perto, muito próxima, né? É, uma conexão mesmo de sentido, né, do que a gente está fazendo aqui nessa manhã de sábado, né? E por que que esse tema pode ser relevante para todos nós? Como é que a gente pode aproveitar isso? Eu me preparei também para que contar um pouco sobre a minha dissertação, né, que é sobre o trauma intergeracional da escravidão. E depois que fiz a apresentação na minha defesa, eu acrescentei trauma intergeracional da escravidão e pós-abolição, porque esses traumas continuam no pós-abolição, não foi só na escravidão, né? E o recorte que faço é a experiência emocional de mulheres afrodescendentes que perderam filhos pela força da violência do Estado. Esse é meu tema de dissertação. E eu quero usar uma parte do nosso tempo aqui para contar para vocês o que é isso, mas gostaria de interagir com vocês, né? Natália, Diogo, a Jasmine, Helena, Mônica, né? Bernadette, interagir com vocês. Vou querer que a gente faça aqui uma conversa. Pode ser assim, Amineres? Lourdes, pode ser assim, é muito bem-vindo que seja assim, e eu estou muito interessada na tua experiência emocional com o racismo. Eu acho que Perfeito. isso é que dá um campo afetivo que nos Uhum, permite ter conexão maior com você, porque estamos perfeito. todos preocupados com isso. Uhum. A dissertação eu dediquei para minha mãe e dediquei ao meu irmão e a todas as mães que perderam filho pela violência do Estado. Então, eu já me coloco na minha dissertação com a minha história de vida de uma mãe que perde um filho pela violência do Estado, e a minha pesquisa está voltada para essa questão. Então, para olhar para isso, eu vou precisar olhar para a questão da nossa história colonial de escravidão. Tem que olhar para trás para poder entender o presente e dessa forma pensar o futuro. E esse movimento eu penso que é para a sociedade brasileira, a gente vai precisar fazer esse olhar, né? Como é que nós chegamos até aqui com a questão do racismo, mas a gente, né, a história do nosso país tem 523 anos de país e a grande parte da nossa história é da escravidão, e a gente não fala sobre isso. Temos quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Tudo que foi desenvolvido de bem comum foi feito pela mão escrava, né? A gente estudou em algum momento o ciclo da cana-de-açúcar, do algodão, do café, né? Da pecuária, da mineração, do serviço doméstico, tudo passou pela mão escrava. Então, todo o bem acumulado, bem econômico, financeiro acumulado
no nosso país, né, tem a mão escrava. E necessariamente, né, os descendentes das pessoas que foram escravizadas não foram beneficiadas por esse recurso, né? Então, quando eu penso na história, necessariamente eu vou fazer esse olhar, né? Mas aqui eu vou começar dizendo que, para me apresentar, contar algumas marcas de como o racismo pega as pessoas negras já logo na infância, né? A minha primeira experiência de trauma racial, eu digo assim, foi na escola. E quando eu converso com outras pessoas, elas têm histórias semelhantes para contar, né? De como na entrada da escola, nos primeiros anos de escola, é que você começa a ser percebida como diferente. Você está na sua casa antes de ir para a escola e você é uma menininha amada, querida, perfeita, não tem problema nenhum. Você chega na escola e aí você começa a sentir que não é bem assim. E aí você é xingado, você é ofendido pela sua cor e não pelo que você possa ter feito. Então você começa a ser eh, ignorada, invisibilizada ou xingada, né? Pela sua cor. Eh, eu não tinha linguagem nessa época para argumentar sobre isso que me doía tanto, né? Então eu tinha uma estratégia que era alimentada por uma das minhas tias mais velhas que dizia assim: não venha para casa chorando. Se alguma coisa acontece na escola, resolve lá na escola. E eu resolvia do meu jeito, como eu podia. Eu batia nas crianças, batia toda vez que eu era xingada, ofendida, porque a minha cor ou o meu cabelo e tal. E é muito louco, eu não sei como é que foi a experiência de vocês com outras crianças negras, mas eu não era nunca escolhida para fazer parte do grupo, ficava sobrando. Na hora da dança na festa junina, ninguém queria ser o meu par. Né? E aí, essas são mensagens de que você não é boa o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não é merecedora e que você não faz parte. Olha isso, para gente que da saúde mental, olha a mensagem, né, simbólica e real que recai sobre uma criança preta na escola, se a gente não falar sobre o que significa isso. E mesmo quando a gente chega depois de adulto no consultório, isso precisa ser levado em conta. Se a gente não levar isso em conta e tratar como se fosse coisas que acontecem com todo mundo, mas não é verdade. A gente não, brancos não passam por isso, não são é, é, hostilizados porque são brancos. Pode ser hostilizado, sofredores e etc., ser xingado por outras coisas, não porque é branco, né? Ah, e isso fere e mexe com a autoconfiança, com a autoimagem, né? E uma criança preta pode acreditar que tudo aquilo que é dito é verdade, que, que o que estão dizendo sobre ela é, né? E aí nós todos sabemos o que isso significa ao longo da vida quando você pensa dessa maneira. Uma outra experiência que também me apresenta eu tinha 11 ou 12 anos e eu fui fazer um teste numa escola, e era uma escola de referência ali na Água Branca. E eu fui lá fazer um teste para estudar naquela escola. Era a Associação Cívica Feminina, era uma escola na época muito bem vista e tal. E quando eu estava saindo do teste, eu fui abordada por uma mulher branca que passava de carro e ela me disse: mocinha, você, você conhece alguém que poderia trabalhar como babá na minha casa, cuidar de uma criança pequena? É um trabalho leve, é uma coisa só para cuidar de uma criança. E eu, ingenuamente, disse a ela:
Ai, desculpa, não conheço, eu nem moro aqui, não conheço ninguém aqui. E segui meu caminho. Depois eu me dei conta. Depois, quando eu cheguei na minha casa e contei essa história, eu me dei conta de que se eu fosse uma menina branca, eu não teria sido abordada para trabalhar e cuidar de criança. Me entendem? Que são sutilezas, né? E que não é mimimi, e que a gente precisa conversar sobre essas coisas, definitivamente, né? Se a gente quiser efetivamente ser uma nação de verdade, né? E eu digo isso, uma nação de verdade, porque eu entendo que a gente tem uma realidade dividida. A realidade de vida dos brancos, que propiciam experiências que são diferentes da realidade dos negros, que têm um outro tipo de experiência por conta da raça, que eu acredito, como diz o Mbembe, que essa foi uma questão criada, né? Essa questão da raça foi uma questão criada durante o colonialismo para, de alguma forma, tentar justificar a escravidão, né? A gente já tem vários autores que escrevem sobre isso e eu penso que tem muita verdade, né? Uma outra experiência também que me chama a atenção, que eu só vivi porque sou uma pessoa preta, foi aos 17 anos eu perdi meu irmão de 19 anos assassinado pela polícia. E ele não era só meu irmão, ele era meu melhor amigo. E como isso é, causa uma dor na família inteira, como diferente, muito diferente de se ele tivesse ficado doente, se ele tivesse sido atropelado, se ele tivesse ido para a guerra, seria outra coisa, a gente já esperaria, né? Mas é uma saída da vida arrancado, né? E de uma forma muito violenta, né? Ninguém está esperando que isso vai acontecer. E isso, é, na minha família, impactou de uma forma muito radical e violenta, porque a gente não pôde fazer nada, não pudemos falar nada, não pudemos reivindicar nada, né? Eu estou falando de uma coisa de 50 anos atrás, e que não havia. Direitos humanos estavam muito longe da perspectiva do povo negro brasileiro entender, né, como funciona os direitos humanos. Que direito tem, né, uma família quando o seu filho jovem é morto e por um discurso violento do Estado de que ele talvez não estivesse no lugar certo na hora certa, né? E aí você cala. E nós todos da saúde mental sabemos o que provoca, né, o silêncio da dor e do sofrimento. É, A minha mãe é uma mulher incrível, maravilhosa. A última vez que falamos sobre isso, minha mãe tem 96 anos. A última vez que falamos diretamente sobre esse tema, ela disse: só Deus sabe. Ela não consegue ainda palavras para falar sobre esse fato, né? E a gente sabe que o trauma tira a voz, né? O trauma emudece. Não tem palavras para o trauma. Trauma não é narrado, né? O trauma é sentido, é vivenciado no corpo, né? E ela tem pesadelos. A vida inteira da minha mãe foi pesadelos, perdendo alguém, perdendo filho, perdendo neto, perdendo os homens da família, né? E eu fico muito à vontade de falar isso com vocês, porque eu sei que são pessoas preocupadas com a saúde mental, é, e esse é um tema que talvez a gente nunca tenha parado para estudar de verdade durante a vida da gente, né? O que acontece com os pretos? O que acontece com os afrodescendentes
com essa história? O que que acontece com as pessoas que são perseguidas, com as pessoas que são marcadas de alguma forma, são suspeitas de alguma forma, porque têm a pele preta, né? Eu digo, se eu conhecesse na infância a Macota Valdina é uma negra baiana, educadora, revolucionária, que fez muita diferença no que ela conseguiu escrever, falar e fazer, mas ela tem uma frase que a mim marcou profundamente, que ela diz: eu não descendo de escravos, eu não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. E isso faz uma diferença incrível, porque 12 milhões de africanos foram sequestrados do continente africano. 48% desses vieram para o Brasil. Sequestro e escravidão por séculos. E uma escravidão perversa, uma escravidão que conferiu a todos os descendentes, né, serem escravos. Filho de escravo é escravo. O meu estudo sobre esse período da nossa história me fez pensar e me colocar nesse lugar da dor do escravizado, da dor. Porque quando a gente fala na escola ou a gente fala publicamente, a gente não olha para a dor, a gente olha para o fato, o número, olha, a escravidão, né? Mas como é que a gente sente isso? Como a gente pode sentir isso sendo branco ou negro? Como é que a gente pode? Ah, tá lá atrás, né? Mas o que que aconteceu, né, lá atrás e que está presente hoje ainda na nossa psique, como uma herança, né? É, ainda eu Posso dar um gostaria de... pitaco, Lourdes? Sim, por favor. Eu fiz história na Unicamp no século passado, na década de 80. Eu fui para o mestrado de História, com professores muito progressistas, Maristela Bresciani, professor Lapa, que estudava a escravidão, Edgar Dedeca, muito progressistas. Mas para todos eles, e para mim também, a escravidão estava no passado. Ela tinha passado. O Gessé Souza, que você deve conhecer bem, ele botou Sim. a boca no trombone com essa questão e ele tem toda a razão. Sou testemunha dele. Porque ele diz Uhum. os intelectuais, grandes intelectuais desse país, que ele critica sob este prisma. A escravidão passou, estava no passado. De repente, isso que é o mistério do tempo, né? Por isso eu não gosto do tempo cronológico. De repente, a escravidão se fez e se faz cada vez mais presente para nós, inclusive brancos. Isso tem a ver com assim, a organização do povo preto, né? E com um despertar de consciência do povo preto que hoje nos obriga a olhar essa dor. Hum, Então, eu acho isso daí muito especial do povo originário, do povo preto, dos quilombolas, das mulheres, né? Que de repente a gente se torna consciente com alguma coisa que era inconsciente para todos. Então, uhum, não é que não tivesse interesse, tinha, mas era um interesse que não era vivo, era um interesse de algo que tinha passado. Eu acho isso muito interessante uhum, uhum. e a sua fala me bateu muito forte quando eu ouvi, porque você dá um testemunho disso para mim, né? De como que a questão está viva hoje para todos, porque as pessoas despertaram para quem são e para que o que vive este país, né? Esta divisão Uhum, uhum. irredutível que nos atravessa e que precisa, esta sim precisa passar. Desculpa roubar a palavra, porque estava muito interessante a sua fala.
Ah, obrigada por complementar, porque assim a gente tem muitos autores, na verdade, que estudam esse tema, muitos autores. Eu tive a oportunidade na minha dissertação de ler e de conhecer muita coisa que, infelizmente, é desconhecido na universidade, né? Então, eu acho que quando uma mulher preta vai para a universidade fazer uma dissertação, leva consigo, né, muita coisa, né? Joel Rufino leva Clóvis Moura, mais conhecido, né? É, Abdias do Nascimento, leva a Conceição Evaristo, leva junto consigo historiadores, pensadores, né? O Kabengele Munanga, que tem trabalhado muito por trazer a história da África, né? Até contar a história dos negros brasileiros antes da colonização, né? Contar a história da África antes da colonização. A história do povo preto brasileiro não começa com a escravidão, né? Começa lá no continente africano e tem uma riqueza muito grande que a gente fica sem saber. Isso é tirado de nós todos. Quando a gente não estuda essa história, ficamos sem, né? Fica faltando um pedaço da história para nós todos, né? Eu digo de uma forma popular, mas eu acho que é bem uma coisa cultural nossa, a, de tudo que a gente consegue colocar embaixo do tapete, né, para viver como se não. Eu posso compartilhar assim a dissertação, já tá. É só vocês colocarem na internet trauma intergeracional da escravidão, já está lá disponível para vocês lerem a íntegra. Eu quero contar ainda mais uma coisa que me aconteceu no campo da sutileza, mas que marca de uma forma profunda a nossa experiência de convivência entre brancos e negros no Brasil. Ano passado ainda estava fazendo mestrado lá na PUC, ali da PUC das Perdizes, e eu fui com uma amiga ao mercado, ao Pão de Açúcar, comprar frutas e flores, porque nós íamos a uma festa em seguida da aula. E nós estávamos lá brincando, conversando, rindo, já na fila do caixa. Aí uma mulher mais velha, branca, olhou para minha amiga e disse: Quem é ela? Apontando para mim. Quem é ela? Apontando para mim. Ela estava olhando para mim, mas ela se referia à minha amiga. Entendem o que isso significa, né? E aí a minha amiga rapidamente percebeu o que estava acontecendo e disse: Olha, ela é psicóloga, pesquisadora da PUC, mas ela não ouvia. E ela continuou dizendo: Ai, ela é bonita, ela é bonita. É, e eu preciso de alguém que durma na minha casa comigo. Então, assim, qual é o olhar do branco para o preto? A quem ele me serve? Eu vou olhar para essa pessoa, ela não pode olhar para mim como uma psicóloga, uma pesquisadora da PUC. Na cabeça dela isso não existe. Ela olha e pensa, ela só pode ser serviçal. Essa é a nossa ferida. Como é que nós nos olhamos, como é que nós convivemos, como é que nós nos tratamos, né? E quando eu falo do trauma racial, o trauma não é uma coisa que só acontece na vida de quem sofreu a agressão. O trauma é na relação. O traumatizado também ficaram os colonizadores, marcados por essa experiência de violência. Porque não é possível, né? Tem uma autora americana, Joy DeGruy, maravilhosa,
que eu descobri durante a minha pesquisa, que ela diz assim: onde fica a humanidade? Como é que a gente garante a humanidade de pessoas que foram despidas da sua alteridade? Onde é que fica a humanidade de pessoas que foi retirado dela a liberdade e a vontade? E ela também diz: onde é que fica a humanidade de alguém que tortura para ganhar benefícios financeiros? Onde é que fica a humanidade, né? Então, temos aí uma questão, e que não é uma questão que somente os negros terão que pensar e se debruçar e resolver. Somos todos nós descendentes, né, de escravizados e de escravizadores, de colonizadores, né? Como é que a gente, nós da saúde mental, podemos fazer a diferença nessa questão, né? Essa é uma, é, por isso a minha gratidão inicial do convite, porque falar desse tema só entre negros é uma parte da história, mas falar, né, com todos, né, os descendentes de imigrantes, né, tem quem não seja descendente de português, que foi o colonizador, mas todos os outros imigrantes, mas que vivenciaram e foram de alguma forma beneficiados é, nesse período colonial, né, diferente do que aconteceu com os negros na abolição. Sabem disso, não é? Que na abolição, em 1888, os negros foram: olha, vocês estão livres, livres para viverem por conta própria, sem absolutamente nenhum recurso, nenhum bem, nada. É como se você fosse, trabalhasse numa empresa e ao final da sua vida, na aposentadoria, você fosse enxotado sem nenhum bem, né? Agora vai cuidar de você. Então, quando a gente fala: mas dando uma aula outro dia, uma moça disse: mas como é que explica que os imigrantes italianos, japoneses se deram bem? Como é que explica? Como, né? E eu disse: eles não foram escravizados, né? Eles não têm essa marca de ter sido escravizados nessa terra, né? E muitos, sobretudo alemães, italianos, ganharam terras para virem para o Brasil. Já vieram com o recurso, né? É, isso foi no começo da industrialização, né? Os negros não foram incluídos no processo de industrialização brasileira, né? Que foi após a escravidão. Mas todos os outros imigrantes foram e incentivados, estimulados, né? Com garantia. Aí, quando eu chego no mestrado, agora sim, falando do mestrado, eu chego com tudo isso, com toda essa história e querendo muito entender, né? Agora sim vou compartilhar com vocês aqui. Posso, Viviane? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. No share screen. Ok, Apareceu. ok. É, então, quando eu chego para o mestrado, eu estou muito interessada em entender, né, o trauma, né, e sobretudo o trauma intergeracional, né? E aí eu fui procurar material sobre o trauma intergeracional da escravidão. Nossa, fiquei surpresa. A gente não tem quase nada, a gente tem quase nada de material sobre esse tema, né? E, e eu passei por esses pilares, né? Então é disso que eu vou falar agora, que é um pouco da história, né? Que eu chamo de Holocausto Africano, porque foi um Holocausto Africano de 12 milhões de pessoas que foram sequestradas da África. No mínimo 2 milhões morreram na travessia, né? Quem morreu na travessia? Criança, homens, mulheres, né? Que foram jogados no,
numa área suja do navio, confinados, né, durante meses, fazendo uma viagem de nunca poder mais voltar para sua casa, né? Ali naquela viagem eles perderam a sua liberdade e desde então uma tentativa absurda de desumanização. Então, quando eu olho para essa foto, né, é, eu consigo escutar, eu consigo sentir, né, eu consigo me conectar com essa imagem dos meus antepassados. E essas pessoas passaram anonimamente pela vida, né? Essas pessoas deram a vida, né? Foi imposto a elas de uma forma violenta, que elas vivessem para que outros, né, pudessem ter benefícios, né? E fossem, em algum momento, né, contados como heróis da nação. Essa foto, eu eu fico sempre refletindo que essa é ainda a relação que a gente sustenta no cotidiano, na convivência, né? Que é uma criança montada sobre a outra, né? Que é a questão do privilégio branco sobre a inferiorização de pessoas pretas, né? E eu acho que o grave da escravização e da desumanização foi você não, o domínio da vontade, você não ter controle sobre a sua vontade, você ter que se submeter para poder sobreviver, né? A tudo aquilo que estava acontecendo contigo. Essa máscara, né? Essa é a Anastácia, ou rainha Anastácia, com essa mordaça de ferro na boca, né? Para nós da saúde mental, né, o que que significa essa mordaça de ferro na boca, né? Não fale, né? Não tem direito de fala, não vai falar, né? Não vai gritar, não vai dizer o que pensa, né? Vai calar, né, a sua dor. E tantas outras interpretações que nós podemos aqui trabalhar. Mas é uma tentativa de coisificar, né? Essa menina que está sendo montada, né? O que que se passa na mente dessa criança que é montada por uma outra? Hum. Como que essa menina se percebe, se vê, né? O que que ela sente nessa condição? Ela tem que estar ali, né? Para sobreviver. E essas meninas, pequenas ainda, foram abusadas sexualmente, né? Foram violentadas das mais diversas formas. E se recusasse a ser montada, seria chicoteada, né? E essas meninas foram separadas das suas mães, essas meninas foram separadas dos seus pais, né? Essa é uma outra foto bastante conhecida, nossa, mas que mostra o serviço, né, do serviço doméstico à ama de leite, né? Como que as mulheres pretas, para cuidar dessas crianças, dos colonizadores, tiveram que descuidar dos seus próprios filhos, tiveram que deixar os seus filhos com outros, tiveram que ver a perda e a morte desses filhos para poder ter leite para amamentar outras crianças. E não tem poesia nisso, não tem poesia nisso. Não dá para a gente dizer, as amas de leite, que lindo, né? Puderam dar leite para muitas crianças. Elas tiveram que deixar os seus próprios filhos para poder dar leite, né? Isso não invalida que nessa relação tenha tido aí alguma coisa, sabe, o olho no olho, a díade entre adulto e criança, o olho no olho na hora de amamentar, né? Aquilo que a gente fala do seio bom, né? Da Melanie Klein, não estou invalidando essa possibilidade de afeto e de ternura, são humanos, né? São humanos.
Essa mulher é uma pessoa, é humana, ela teve um bebê, ela sabe que é um bebê, ela tem um outro bebê no colo, né? Essa criança precisa desse leite, né? Essa criança suga o seio dessa mãe preta, essa criança abraça essa mãe preta, essa criança conta com essa mãe preta que vai cuidar para que ele não caia, para que ele fique em pé, para que ele cresça, né? Então, a gente tem aí uma situação. Que precisamos olhar para ela, né? O que que fica dessa experiência, né? Mas essa mulher foi forçada a essa convivência. A Wangari Maathai é uma queniana, eu gosto muito do trabalho dela. Ela fala dessa situação, né? Das pessoas serem forçadas, né? A, a introjetar valores e crenças do outro, né? Na tentativa de sobreviver, né? E aí poder se engajar. Essa foi a promessa da abolição, né? Então fiquem aí, fiquem bonzinhos, fiquem, colaborem, que um dia vocês vão ser como a gente, né? Se vocês ficarem bem bonzinhos, a gente pode tratá-los com igualdade, né? Estudem, se esforcem, façam o que puder, sem nenhum apoio, sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio real, né? O meu trabalho fala dessas mulheres que agora com uma consciência, né? A Mineres falava, é o grito do povo negro que nos desperta, é. Essas mulheres estão na rua, essas mulheres estão na rua, todo ano elas se encontram em uma capital do Brasil para mostrar suas feridas, para gritar sobre direitos humanos, para preservar a memória do filho assassinado pela polícia. Quando eu falo aqui do ação violenta do Estado, eu estou falando da violência policial, que essa é uma grande chaga, uma grande ferida. É desde a escravidão que se mata negros no país de forma impune. Eu não sei a experiência de vocês que são brancos, se um dia já foram parados pela polícia e abordados de forma violenta com uma arma apontada para você. Eu já fui. Do nada você é suspeito, né? Alguém vem para seu carro, manda você descer, pôr a mão na cabeça, né? Vai revistar o seu carro, vai ver, né? Você é suspeito. E esses meninos que são assassinados no Brasil, gente, a maior causa de morte de adolescentes no Brasil é a violência. Os nossos jovens morrem, 80% deles, pela violência de arma, né? É, e grande parte desses jovens são mortos pela polícia. A grande parte desses jovens são mortos pela polícia. São jovens pretos, são jovens periféricos, são jovens que a sociedade não reclama. O objetivo do meu trabalho foi assim, eu quero escutar. Eu quero escutar as mães de hoje que perderam filhos para poder entender se tem conexão com o passado, com o trauma do passado intergeracional de mães que perderam seus filhos das formas mais variadas e violentas possíveis. E o objetivo específico é como que elas vivem esse luto, o que que acontece, né, em termos emocionais com as mães em função dessa perda. E também entender o impacto, né, desse trauma do passado no presente. Como que essas mulheres são impactadas, mulheres pretas são impactadas no presente pelo passado. Eu usei como método, e isso foi uma coisa incrivelmente gratificante, eu usei o método de entrevista de história de vida. Eu aprendi isso com o Museu da Pessoa. Eu sou formada na metodologia do Museu da Pessoa, que conta histórias de vida
que registra a história de vida de pessoas comuns, entendendo que toda vez que a gente conta uma história, né, a gente pode guardar essa história como um patrimônio da humanidade, né? Então, inspirada nessa ideia de que essas mulheres que lutam pela memória dos seus filhos, pela justiça, né, a essa violência contra os seus filhos e contra elas próprias, né? Elas também são vítimas. Muitas vezes a gente não percebe que a mãe que perde um filho é uma vítima do Estado também. Ouvir a história dessas mulheres foi uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Eu ouvi 19 histórias e para o meu trabalho eu usei 15 histórias. E eu pretendi ouvir mais. Mas a última história que eu escutei, eu tive que ir até o Itaquera, na Zona Leste, e na volta eu caí no metrô. Eu caí de joelhos, eu levei o maior tombo da minha vida. Caí de joelhos. E eu fiquei ali de joelhos por alguns segundos, que pareciam minutos, mas logo vieram pessoas me ajudar a levantar, né? Todas as mulheres. E aí eu entendi que era a hora de parar, né? Que era a hora de parar com as histórias, então aquela foi a última. E naquele momento de joelhos eu também agradeci por ter conseguido ouvir tantas histórias, né? É, mas também entendi que era muito doloroso e que eu precisava interromper. Eu ouvi mulheres na Zona Oeste, na Zona Leste de São Paulo, a faixa etária de 30 a 70 anos. O estado civil, a maioria delas são solteiras, embora tivessem vários relacionamentos, elas não se casam. A escolaridade ficou, a maior parte delas, fundamental incompleto. Uma delas nunca foi à escola. Uma mulher de 70 anos nunca foi à escola e ela me disse: a vida nada me deu. Olha isso, a vida nada me deu. Ela não sabe ler, não sabe escrever. A renda familiar dessas mulheres ficou em torno de meio salário e um salário mínimo, né? Somente duas delas tinham um salário maior do que três salários mínimos. Esse é o perfil da grande maioria de mulheres que têm os filhos assassinados pela polícia, né? Né? E aí é fácil concluir, né? Por que que a polícia não persegue e mata outro tipo de pessoas? Porque elas não são pretas e elas são classe média, né? Mas os pobres e pretos são as vítimas preferenciais da polícia. Eu usei como método ainda um recurso muito interessante que foi o Iramutec, não sei se conhecem, é um aplicativo que ajuda você juntar o discurso coletivo e começar a fazer uma leitura segmentada, ele separa por semelhança, né? Eu tive a ajuda preciosa de um amigo, o Ibrahim, que me ajudou com isso, foi incrível o que eu consegui fazer a partir desse. Porque aí, assim, eu escutei 15 histórias, cada uma delas 12 páginas transcritas, eu fiz questão de transcrever essas histórias. Eu tinha praticamente 150 laudas, eu não conseguiria fazer a leitura. Eu precisava de uma ajuda de um aplicativo para conseguir juntar as coisas e segmentar, porque eu não estava só olhando para entender a perda, né, do filho, mas eu queria entender a história de vida dessas mulheres. Andréa, por favor, pode falar. Está levantando a mão? Andréa Pardo? Não? Parece que não. Pode ter sido sem querer.
Tá ok. Desse discurso, Diogo, e com esse recurso desse aplicativo, eu consegui encontrar 12 categorias temáticas, que foi incrível, porque eu me debrucei sobre a história de vida dessas mulheres, né? O que que elas contam da vida delas na infância, na escola. A escolaridade, a passagem pela escola, muitas coisas do que eu falei da minha experiência, elas contaram, né? E aí elas contaram de pobreza, de não ter sapato para ir para a escola, de não ser aceita porque não tinha roupa, não podia comprar o material, ou foram tão xingadas que não queria mais voltar, ou brigaram e aí foram expulsas e coisas assim, né? Então essas mulheres também, quando a gente fala do evasão escolar, a gente precisa entender também a questão do racismo, sabe? Essas crianças são postas para fora, são tantas barreiras que têm que enfrentar que elas desistem de estar ali, não são recebidas, né? Nem sempre a professora consegue ver isso e acolher e receber essas crianças. Então, dessas 12 categorias é que eu desenvolvi o meu trabalho. Foi a parte mais difícil do trabalho, foi fazer a leitura dessas histórias e enxergar o que eu queria ver, que é a questão do trauma, a questão do luto e a questão de como o trauma intergeracional, de alguma forma, alcança essas pessoas, né? Se eu tivesse que interromper minha fala agora, eu diria que o resultado da minha pesquisa, ele me leva para um lugar de que o luto, a, o processo intergeracional na experiência do luto e na vida psicossocial dessas mulheres, né, está presente. Eu consegui enxergar a partir das entrevistas que essas experiências de vida e de luto são intergeracionais, forma com que elas se repetem, né? E me mostra ainda que a morte, a perda desses filhos, se soma a diversas situações de violência e abandono que elas próprias já viveram na infância. Não só elas, a mãe delas, a avó delas, né? Então, eu vou vendo aí uma linha, né? E também a questão do reconhecimento, né? Essas mulheres poderem falar de coisas que a gente não escuta, né? Então, abrir um espaço de escuta para que essas pessoas possam dizer das suas experiências, nos faz entender, né, que a gente tem uma cicatriz, uma marca, né, uma ferida social muito grande em função dessas pessoas serem descendentes de pessoas que foram escravizadas, né? Eu dividi, para poder entender o meu tema, em, em partes. Então, como resultado, eu fui analisar a questão do luto. E o luto, eu vou entendendo que ele não é reconhecido, o luto dessas mães. É um luto também sem direito, né? Elas não têm direito a nada quando perdem esses filhos. E muitas vezes esses filhos trabalhavam, esses filhos ajudavam a cuidar da casa. Tudo que acontece de impacto na vida dessas pessoas não é reconhecido pela sociedade e muitas vezes nem elas próprias podem parar a vida para poder viver o luto. É um luto não reconhecido também por elas, né? Que tem que, de algum modo, tocar a vida, porque tem outros filhos, porque elas ficam mais pobres quando um filho morre, né? Essas mulheres não têm dinheiro para enterrar um filho. Imagina você não ter dinheiro para enterrar o seu filho. Você tem que fazer um enterro com a ajuda de outras pessoas, ou um enterro pobre do jeito que viveram essas pessoas, né? Um enterro. E aí, se você não tem reconhecimento, você não é percebido, você também é invisibilizado. Então, tanto o filho como a mãe são invisibilizados, né? Não há reconhecimento dessa dor, desse sofrimento, dessa perda. Olha, não há lugar para o luto.
né? E o que acontece é que elas acabam, as mães que perdem filhos, se juntando para que elas, naquele grupo, daquelas mulheres que vão né, vivendo o luto e luta, elas juntam o luto e a luta, né, como uma forma de experiência, né, porque é junto que elas vão trabalhar isso. Agora, o não reconhecimento faz com que essas mulheres adoeçam física e emocionalmente, né? Todas elas trazem no corpo esse sofrimento, né? Então, pressão alta, várias coisas que elas vão falando de insônia. São pessoas que dormem 4, 5 horas por dia, né? É, são pessoas que estão ou muito magras ou obesas, porque comem de forma compulsiva, ou ainda trazem a depressão e a ansiedade, e a síndrome do pânico, de pessoas que não saem de casa, não conseguem mais sair para a rua, tem medo, quando vê a polícia, paralisa, não consegue mais sair do lugar, coisas assim, coisas que só ouvindo o que elas têm para dizer a gente vai saber, né? Eu nunca tinha pensado que elas poderiam ficar mais pobres, e elas ficam. Elas já são pobres, elas ficam ainda mais pobres, né? É, E elas perdem não só um filho, elas perdem sonhos com esse filho. Elas perdem o filho da atualidade e aquele filho que poderia ser. Aquele sonho de que meu filho, não, meu filho vai ser, sabe aquele Diogo que a gente fala, meu filho vai ser, né? Talvez até aquilo que eu não consegui alcançar, ele vai estudar, ele sim, ele vai estudar. Eu não estudei, mas ele vai, o meu filho vai, né? Perde, né? Com essa morte desse filho, perde-se essas coisas, né? Eu li outros trabalhos bem bonitos confirmando isso, né? É, o que que a mãe perde? Ela perde, inclusive, a identidade de mãe, né? Algumas dessas tinham um único filho e agora elas são órfãs, órfãos de filho, não tem mais filho. Era um único que ela tinha e esse filho foi morto. É, então, eu chamo de luto coletivo esse momento em que elas se juntam para viver esse momento de sofrimento, né? Se organizam, e é nessa luta por justiça, né? Que elas tentam dar conta, agenciar esse sofrimento, essa dor que não é reconhecida pela sociedade, nem os agentes públicos de saúde dão conta dessa dor, né? Essas mães chegam deprimidas, ansiosas nas UBSs, nos AMAs da vida e são medicadas, né? Não há tempo para ouvir a história dessas mães, né? Do que aconteceu com elas, o que aconteceu com o filho, Não, elas são medicadas, sabem disso, não é? Que elas são medicadas. E aí existe um único remédio para tudo que é dor. Então adormece a dor. É de novo uma mordaça, sabe? A mordaça, né? É de novo uma máscara de ferro na boca. Toma o remédio e vai para casa, né? Isso vai passar. Tem aqui o depoimento de uma das mães que ela fala impressionante a falta de humanidade. Ela fala isso com relação ao tratamento que recebe na delegacia, o tratamento que recebe no IML. Saber que uma mãe está ali porque perdeu um filho de forma brutal e ser tratada como criminosa, com preconceito. A mãe do bandido é bandido também. Só quem passa sabe o quanto é dolorido, triste, humilhante, horrível. Fala, Minelli. É um calor. Oi? Desculpa, desculpa. É, é, aqui ainda mais um exemplo de fala delas, né? A maioria dos policiais nos trata como pessoas de cor, como se fôssemos lixo, né? Invisíveis.
A polícia olha a gente assim, com desconfiança, com menosprezo, né? As mães não têm indenização, não tem indenização, não tem nada, não tem direito a nada. A gente não conseguiu, como Estado brasileiro, acolher. É isso que é a coisa mais brutal que eu acho que a gente vive na sociedade brasileira no presente, que é matar os nossos jovens, que é a matança dos nossos jovens, né? Então, o luto, eu passei por aí, essa experiência traumática ao longo da vida, elas relatam, e a gente sabe que o trauma, né, é a experiência do desamparo, né? O trauma é a experiência do desamparo. Eu gosto muito da definição do Maté, do Gabor Maté, que ele diz que o trauma não é aquilo que acontece com você, aquilo de ruim que acontece com você, mas é aquilo que acontece dentro de você, como resultado do que aconteceu com você. Pensem nisso, né? Anos, anos e anos, a vida inteira, né? Os escravizados vivendo traumas a vida inteira, vivendo agressões a vida inteira, né? Sendo esvaziado da sua humanidade, a vida inteira, né? Essas mulheres me contam história de abandono, de desamparo, de abuso, de negligência na vida. E quando elas contam das mães delas, elas contam histórias parecidas, né? Não são só elas, mas é a história delas, das avós, né? E vivendo uma experiência de ambiente, de vida, de vulnerabilidade, de abandono social, né? de, de, de faltas. Então, não é só um abandono de um pai que foi embora, de uma família que foi desmanchada, de uma mãe que criou o filho sozinho, mas também de um abandono social, né? Então, isso vem carregado na história dessas mulheres, né? Uma fala, até um certo tempo eu morava com a minha mãe no emprego. Aí você vai crescendo, né? Aí eu fazia de tudo na casa. Era babá, cozinheira, lavava, passava roupas. Essa mulher de 70 anos, ela morou na rua, porque quando a patroa já não quis mais que ela ficasse com a mãe, e a mãe não tinha casa, morava no emprego, ela sobrou para a rua. Imagina uma criança na rua, anos. E aí o que ela conseguia é fazer o mesmo que a mãe fazia, ser empregada doméstica. Quando conseguia emprego, tinha onde morar. Quando perdia emprego, voltava para a rua. É essa dinâmica que ela viveu, dos 12 aos 19 anos, né? Se a gente pudesse imaginar nesse lugar, né, o que que acontece, né, desse desamparo? Outra diz, a minha mãe perdeu os pais com 9 anos. E aí ela foi para o juizado de menores. De lá, uma família levou ela para trabalhar numa fazenda deles no Paraná. Ela fazia de tudo. Minha mãe foi criada assim e acabou fazendo o mesmo comigo. Eu fui mandada para o Paraná com 6 anos. Fazia todo tipo de trabalho, passava escovão, limpava a fazenda, o chão, tal. Tinha bastante calo na minha mãozinha de 6 anos. Coitada da minha mãe. No fundo, ela foi tão vítima como eu. Foi criada com o mesmo povo a quem ela me deu. Essa mulher tem muito ressentimento dessa mãe, que por ignorância acabou colocando ela também num processo de escrava. Essa mulher foi escravizada dos 6 aos 14 anos. Falando de escravidão contemporânea, de escravidão agora. Essas todas que a gente vê no noticiário, sobretudo em Minas Gerais, em vários lugares no sul do país, de pessoas que são escravizadas, são esquecidas, exploradas até hoje como escravos, né? E ela ainda diz: a minha mãe conta que eu era muito maltratada. Ela conta que era muito maltratada pela mãe dela. Ela dizia que a mãe dela não gostava dela. E quando ela era pequena, dormia na rua. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu fugi de casa e ia dormir na rua e passava fome.
Não gostava que meus pais fossem separados. Eu pedia comida nos restaurantes, eu tinha uma lata para comer a comida. Ela repete. O aspecto intergeracional é a repetição de uma experiência traumática não processada, não elaborada. Esse é o conceito, né, básico do que é, então, o trauma intergeracional. É a transmissão geracional da dor, não elaborada, não processada, né? Então, isso eu vou ver também como um terceiro pilar do resultado, que é a transmissão intergeracional, né? O luto das mães entrevistadas pode ser compreendido como um aspecto relacionado ao legado intergeracional da escravidão. Elas dizem de uma dor que não passa, né? De um luto doloroso e que não passa, e que acompanha elas essa vida toda. E eu fui pensando, né, o quanto que essa voz de hoje liberta as vozes do passado que não puderam gritar pela perda dos seus filhos, que foram vendidos, trocados, mortos e outras coisas, né? Ah, os traumas decorrentes da escravidão, como o luto pela perda de filhos, estupros de mães que vê os filhos serem estuprados, né, inferiorizados e não poder fazer nada para proteger os seus filhos. Onde é que fica essa dor? Onde é que fica esse luto? Como é que se lida com essa dor? É, A Fanny Brester é uma mulher interessantíssima. Ela tem um livro que fala sobre o luto intergeracional. Não, ela fala luto arquetípico. O nome do livro dela é Luto Arquetípico. Fanny Brester. Ela fala, né, que a escravidão abriu caminho para uma espécie de luto que se desenvolveu ao longo de séculos. É o único em sua existência. Lutos, lutos não elaborados, lutos, lutos, lutos não elaborados, né, durante esse período da escravidão. E ela conclui, e outros como o Samuel Kimball, que também é um junguiano, a Brester é uma junguiana, falam o não reconhecimento de histórias culturais traumáticas as mantém vivas na condição de fantasma. Enquanto a gente não abrir a tampa, não tirar debaixo do tapete a nossa história de dor e sofrimento pelo que aconteceu, né, nós vamos ter no presente o fantasma do passado e não conseguimos sair, né, e continuamos a encenar e a repetir, inclusive por meio de complexo cultural, né, que tem a ver com as nossas crenças, com as histórias que contamos, com as narrativas, etc., encenando o passado, né, no presente. Então, essa questão do reconhecimento dessas histórias, e por isso que eu acho que o método que eu utilizei foi bastante gratificante perceber o resultado, permitiu que essas vozes pudessem ser ouvidas, né? Ainda uma fala de uma delas disse: a abolição é falsa. Ninguém invadiu o Brasil. Quem que foi buscar os negros africanos foram os brancos. E eles pensavam que a população negra ia só ficar em meia dúzia de escravos? Não, não ia ficar. A população ia aumentar, né? Quem foram os primeiros moradores de rua? Então, essa mulher analfabeta reflete: quem foram os primeiros moradores de rua? Né? O que que aconteceu? Essa mulher morou na rua, ela sabe que as pessoas que estavam ali na rua eram descendentes das pessoas que foram escravizadas, né? Outra diz: passamos humilhação na delegacia, no IML. Essas pessoas, essas mulheres não têm autorização para ver o corpo do filho morto. Por muita insistência, eles fazem uma foto do filho e dizem: olha, é esse, para que elas possam reconhecer. E a gente tem lei brasileira de que tem o direito de fazer o reconhecimento desses corpos. Esses corpos muitas vezes são tão massacrados que eles não expõem esses corpos para reconhecimento, fazem uma foto e entregam para a família.
Eu dividi agora esse final, tô terminando aqui a minha fala, para que a gente possa ter um tempo ainda de conversa, a ideia de quebrar silêncio. Eu acho que esse trabalho permitiu quebrar um silêncio de algo que a gente não tem trazido nem para a sociedade como um todo e nem para o campo da psicologia. A psicologia não está tratando dessa questão, né? A gente fala da questão da escravidão mais como um prejuízo econômico, cultural, a gente não fala do prejuízo psíquico dessa história, né? O quanto que isso nos afeta, o quanto isso nos traumatizou e o quanto isso precisa ser reparado, cuidado, curado, né? Então, tratar esse tema do ponto de vista da saúde mental, sobretudo a dor emocional das mães que perdem esses filhos pela violência do Estado, né? A gente não tem esse material. Nesse sentido, esse material é inédito, não encontrei nada que a gente com esse viés, né? Então, quebrar o silêncio é dizer, é trazer a exposição e o reconhecimento do trauma dessas mulheres, que as mulheres afrodescendentes vivem e revivem, encenam os traumas do passado na sua, na sua realidade, né? Esse método de narrativa, de poder ouvir essas histórias, fez encontrar histórias do passado e do presente. Elas próprias tiveram que contar a história das avós, das mães e a delas e verem que tem uma linha aí que repete, né, e que é persistente. Eu também pensei em que, ouvindo essas histórias, a gente amplifica as vozes, porque 15 vozes de mulheres é seguramente a voz de centenas e milhares de mulheres como elas, que perderam esses filhos, né? A qualidade do luto, a dor que não passa, né, e que é atravessada pelo não reconhecimento, o não lugar, o não direito, né, torna essa violência com o jovem e com essa mãe invisíveis, né? A gente tem essa questão. E é da pasta dos direitos humanos, é da pasta da igualdade racial, é da pasta da saúde, é da pasta da educação, tratar esse tema. Não dá para pular essas páginas da história, né? Que as pessoas ficam marcadas, né? O trauma marca. E todo jovem assassinado é uma retraumatização para essas mulheres, que sentem de novo toda a dor da perda desses filhos, né? E amplia-se as vozes, porque é a ferida social que temos, e ela é intergeracional. É da nossa história, temos que resgatar essas histórias. E concluo dizendo que cicatrizar feridas, então quebra silêncio, amplifica vozes e é uma tentativa de curar essas feridas, né? Há uma unanimidade entre os estudiosos de trauma de que a gente precisa levantar o tapete e olhar para o aspecto histórico. Tem que reconhecer que o trauma aconteceu, e que a gente precisa cuidar disso, né? Outros falam da cura social no sentido de descolonizar. Então, eu acho que eu estou aqui num ato de exercício, quando eu falo desse tema, de descolonização da mente. É contar uma outra história, de uma outra perspectiva, com um outro valor, né, com outro significado, incluindo o legado psicossocial, econômico, político, cultural e educacional deixado pela colonização. Então, de novo, Joy DeGruy, né? A cura do trauma racial requer o reconhecimento da história, a validação das experiências individuais e coletivas e a implementação de políticas e práticas que promovam a justiça social e a igualdade. Como consideração final, quebrar silêncio e amplificar vozes de histórias silenciadas
acredito eu, pode gerar uma resposta psicológica e política transformadora para as pessoas traumatizadas e para a sociedade como um todo. As histórias têm o potencial de inspirar e motivar as pessoas. Ao compartilhar histórias de luta e resistência, é possível despertar o engajamento cívico e estimular mudanças sociais positivas. E, por fim, última tela, uma frase do James Baldwin no documentário Eu Não Sou Seu Negro, de 2017, um documentário premiadíssimo, maravilhoso. Se não conhecem, procurem, tem no YouTube, Eu Não Sou Seu Negro, do James Baldwin, inspirado no livro Inacabado do James Baldwin, que ele diz: nem tudo que é encarado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até ser encarado. Então, esse é o nosso desafio, né, de encarar a nossa. E, eu cliquei para sair, mas não saí ainda, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso? Mas não vai sair. Não, eu vou sair só da apresentação. Como é que eu faço isso, Viviane, você consegue me ajudar? Acho que no mesmo lugar. Sim. Não, Aham, agora eu consegui ver o botãozinho. Ok. deu certo. Então, era um pouco desse contexto que eu queria contar para vocês, né? A primeira coisa que me fica assim é como chega para vocês essas informações, né? Trazendo para o campo da saúde mental, para o campo da psique, né? É, essa, esse estudo que eu quero, já estou conversando com algumas pessoas, com a Viviane, inclusive, que eu preciso transformar esse material num livro, né? Porque a gente não tem esse material e isso precisa ser. Essas vozes precisam ser ampliadas, né? E esse é um estudo para todos nós, a gente vai precisar se debruçar sobre essas questões, né? O Samuel Kimball tem um trabalho lindo que ele fala de complexo cultural intergeracional, e é disso que ele fala, e ele chama a atenção dos junguianos, dos pós-modernos, né, de como a gente tem que levar isso para a nossa prática, né, tanto quanto pessoa como profissional, né, considerar todas essas histórias não reconhecidas, né, como trauma cultural e que precisa ser levada em consideração nos nossos consultórios, né. Então, é isso, Aminelis, A Mineres e Cris estão com a mão levantada. E a por favor. Bernadette também. Bernadette também. Posso começar a falar e te dou a palavra, Cris? Eu vou ficar no escuro aqui porque eu estou indecifrável. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito emocionada com a tua fala, Lourdes. É a segunda vez que eu te ouço e hoje está mais intimista. Você chegou mais perto da gente e eu fiquei muito emocionada. Quero dizer também para você que eu penso assim que realmente não a ausência de luto, que é a ausência de sentido, é o grande trauma intergeracional, com certeza. Mas o luto levaria a quê? Eu penso que o luto só poderia levar à revolta e à revolução. Por isso foi tão duro também para todos, né, assumirem esse luto. Na tua fala eu sinto a ausência dos quilombos e da resistência, porque realmente é assim, a história é massacrante, a história é. Eu gosto muito daquele filme que a Helena Fontes vai achar para todos nós e que chama-se Vazante, da Daniela Thomas. Porque esse filme é sobre a escravidão, mas do ponto de vista muito feminino e do ponto de vista dos pretos, mas também da dor humana, porque os colonizadores não são menos objetificáveis e objetificados do que os negros. É isso que ela conta nesse fabuloso filme, né? Quer dizer, é uma dor que é comum, porque
Não é possível ter um escravo sem ter do outro lado um sádico, uma pessoa objetificadora que tem uma psique tão miserável, mas tão miserável, que eu nessas alturas preferiria ser escrava. Só que eu me revoltaria. O meu luto seria a revolta, que é um pouco o que o Franz Fanon fala, né? Então, eu penso que até agora, e por isso eu gosto muito do século XXI, que no século XXI todas as minorias acordaram, né? Eu penso que até agora a grande chave ainda seja a revolta e a revolução. E a inspiração, os quilombos, porque nós temos que montar quilombo de tudo que é jeito. Você está aqui num pequeno quilombo, Luiz. Aqui é um quilombo, liderado por Cris Viana, mas é um quilombo. Mas eu gostei muito da sua fala, fiquei muito emocionada com ela e te dou os parabéns, porque o teu trabalho tem fôlego, precisa sim publicar, e nós, Vivi e eu, gostaríamos de te ajudar, porque realmente é um trabalho memorável, né? Eu passo a palavra para Cris e para Bernadette. Muito obrigada, viu? Obrigada, Minelis. Bom dia. É, Bom dia. Minelis, eu queria ter falado antes de você, porque eu sabia que você ia dizer que ficou muito emocionada, mas não é sobre você, porque você depois chama para a revolução, tá? Não é sobre você. Me incomoda muito no povo da psi, para mim que venho da rua, né, que venho do movimento social, venho da política, o final desse tipo de encontro. Aí vem um monte de falas, tipo, que lindo, que emocionante, não sei o que, rarará, e todo mundo volta para suas casinhas como se nada tivesse acontecido. É uma coisa que me irrita profundamente. O povo psi não se implica na luta, em geral, né? Tem um livro, né, que eu escrevi sobre feminismo, né? A professora Minés também contribui, né? A Clélia também contribui com a questão, né? Ela fala da questão, né, de raça, enfim. Acho que ela fala mais de etnia, não me lembro como é que é o conceito que ela usa exatamente, junto com outros companheiros, né, que são brancos e que pensam isso junto também, né, a partir da Brewster, a partir do Kimball, enfim. E esses dias uma amiga me perguntou, né, o que que a gente tinha na parte junguiana sobre um livro sobre essa questão, né, da negritude, e não, realmente, um livro só disso não temos nenhum que eu saiba em português, ou pelo menos traduzido. Então, precisamos falar sobre isso, né? Não, talvez não por acaso, ontem eu vi aquele filme O Som ao Redor, não sei se as pessoas aqui já viram, e é um filme que se passa em Recife, e ele começa com um monte de cenas, né, de escravidão, enfim, de colonização, e depois essas pessoas já na cidade, e elas praticando a sua branquitude, né? E não são pessoas ruins, são pessoas, né, que beijam sua empregada, que pegam as crianças no colo, que deixam as crianças virem na sua casa, né, como mostra também aquele outro filme Roma, mas é isso. Sempre tem essa questão de uma subalternização, né? Sempre tem essa questão do, você conseguiu um emprego, que bom, né? No supermercado, né? Essa coisa de sempre colocar o outro como subalterno. Então, acho que é importante, né, que esse mundo da psi, primeiro veja suas próprias contradições, né? E eu vou falar aqui das minhas também, né? Não vou colocar no outro, não, vou colocar a minha. Eu também tenho uma mulher negra que me ajuda a limpar minha casa. E é uma contradição, porque ao mesmo tempo que eu quero que ela esteja na universidade, eu quero que ela esteja em todos os espaços, eu também sei que ela precisa daquilo. Ela estava aqui agora me dizendo, não, não, não é meia, não sei o quê, eu estava aqui, né, conversando com ela, porque ela também precisa. Então é uma contradição. Então, não tô me colocando aqui como boazinha, não, tá, gente? Mas o que a gente pode fazer para mudar isso, né? E aí eu vi ali uma foto que estava de máscara, não sei se era a Mônica Cunha que estava na foto mesmo, mas eu achei muito parecida com ela, que é uma lutadora aqui do Rio, né, que teve seu filho morto, que luta, né, essa questão sobre, né, que luta, né, da questão dos lutos das mães, né, desse direito ao luto das mães, né.
Eu votei na Mônica Cunha, eu voto nessa mulher preta, né? Eu não votei na Mônica Cunha, mas eu votei numa outra companheira negra. Eu voto em uma mulher negra que tem esse tipo de pauta. O que que eu estou falando para mudar isso? Não só dentro do consultório. Eu acho que a gente tem, né? Acho que a psicanálise tem, a Minese talvez não concorde muito comigo, mas eu acho que a psicanálise tem pelo menos um discurso social um pouco mais crítico, né? Que a gente pode criticar como é feito esse discurso, mas eu acho que ainda falta um caminho para os junguianos nesse sentido, né? Eu nunca vou esquecer, uma vez um encontro aqui de junguianos, aí tinha uma foto de umas mulheres negras, umas crianças, umas meninas, enfim, e a pessoa ficava dizendo, olha que lindo isso aqui, sabe? Como aquela coisa do exótico, como aquela coisa do que fora, que não sou eu, sabe? Então, assim, eu espero muito que as pessoas saiam daqui da sua fala, né? Pensando o quanto elas podem se implicar com isso, né? Que você chamou ali, o quanto isso pode gerar um engajamento cívico, né? Não só tratando os complexos culturais dentro do consultório, mas também na rua, né? E como a Meirelles falou ali, eu gosto um pouquinho mais dessa palavra revolução, né? Mas, enfim, temos todo um contexto social aí que estamos fazendo a revolução, talvez aos poucos, enfim, estamos no interregno, tá difícil de entender um pouco, né, esse mundo de hoje, né? Muitas meninas trabalhando em empoderamento, que eu acho que é importante também, né? Mas o quanto a gente também está trabalhando a autonomia das mulheres, né? Negras, pardas, enfim. E eu queria agradecer, Lourdes Alves, porque mulher preta tem que ter nome e sobrenome, como diz minha amiga Vilma Piedade, pela sua paciência de vir falar, né, para os brancos, né, assim como o Krenak tem paciência para traduzir, né, para os indígenas, porque que o povo corra atrás um pouco também, né, de saber, de se entender, de tentar mudar esse mundo, né. Então, obrigada pela paciência. Que você brilhe ainda muito na universidade e quero te ver aí brilhando nos espaços. Obrigada. Estamos aqui lombada. Obrigada. Mônica, Thaís, quem vai? Eu estava na fila, baixei a mão. É, Lourdes, foi maravilhoso e, sei lá, a gente tem que falar de camadas de violência institucionalizada pelo Estado, né? Quando você vem falando da questão do luto dessas mães que os filhos foram assassinados, né? Quando a gente pensa nessa questão de assassinato culturalmente, elas já não podem viver o luto porque teoricamente, aqueles filhos são bandidos, né? Então já coloca, nossa, mas ela era bandido, ele estava mexendo, porque cavam uma série de coisas, né? Confundem, né? Guarda-chuva com metralhadora, tudo é passível de confusão e como que você chora por um filho que é bandido? Outra questão que eu acho que é importante a gente falar dessas pequenas invisibilizações do luto, a destituição de guarda, né? As crianças que são tiradas dos pais e das mães e eles, do nada, de repente, não é mais teu filho, porque o Estado também não consegue se comprometer com ajudar na organização, ajudar não, né? Ter essa responsabilidade na organização da família que cuida daquelas crianças, né? E seu filho não é seu filho, teu filho é filho de uma outra pessoa, e não tem luto para isso também, não. Eu tenho trabalhado muito com a questão do desejo, né? De que transmissão que a gente quer fazer tanto enquanto pretos quando a gente tem um filho, né? Que tipo de transmissão é essa que a gente se dispõe a fazer quando a gente engravida, a gente encontra uma outra pessoa para ter um filho, né? Porque tem um desejo aí. E que desejo que é esse que a gente tem? E o que a gente quer passar? Porque quando você pensa na realidade de um preto, né, no útero ou fora dele, o que você quer transmitir? Que tipo de transmissão geracional que você está se propondo a passar adiante? Então, eu fiquei pensando muito nessas coisas enquanto você falava.
É, só comentários mesmo. Uhum, uhum. Obrigada, Bernadette. Eu, eu, é, eu quero ouvi-los, né, mais do que comentar o que vocês estão falando, mas como interromper o ciclo da repetição? Acho que essa é uma boa questão, sabe? Porque aí eu acho que faz nascer outras coisas, né? Como a gente interrompe o ciclo repetitivo da violência, sabe? Contra nós. E aí tem a ver com políticas, tem a ver com a nossa saúde mental, a gente poder falar sobre o que aconteceu, a gente poder enlutar, né? A gente, enfim, eu vejo esses caminhos. Thaís? Mônica? Bom dia, mas acho que tem uma na minha frente. Quer falar, Mônica? Oi, boa tarde, bom dia, né? Professora, que prazer enorme estar aqui me escutando, né? Eu falo de Salvador, é a primeira vez que eu entro aqui. Eu vi lá no Instagram, falei, nossa, uma oportunidade única. Eu fiquei inquieta e agora com a sua fala, me vem essa pergunta, assim, essas mulheres que a senhora escutou, elas foram encaminhadas para alguma possibilidade de elaboração dessas dores, dessas histórias? Como é que elas ficaram no final da pesquisa? Foi uma pergunta que eu me fiz. E, e outra coisa que eu queria compartilhar é assim, eu sou psicóloga, sou junguiana, e é muito, assim, os grupos estão aí dando, assim, dando a possibilidade da gente estudar, fazer aproximações, embora como mulheres brancas a gente nunca vai conseguir entender legitimamente como essa experiência é atravessada no corpo. Mas eu acho que quando eu escuto um colega dizer assim, ah, me conte como é, me dá uma angústia, porque é como se eu escutei de uma paciente isso outro dia. Eu ainda tenho que lhe contar como é, vai procurar saber, vai estudar, vai ler, vai ver os filmes, vai vai viver, vai se aproximar das experiências do que é isso, né? Do que é viver nesse lugar. Então, é como se, de alguma forma, eu percebo que o lugar da clínica ainda dá ao outro que chega uma responsabilidade de que você tem que me contar, você tem que me dizer. Eu tenho o prazer aqui de participar de um grupo com o Ricardo Barreto em Salvador, e Ricardo faz muitas aproximações, tirando a gente dessa ingenuidade perversa de fingir que a gente não vê. E eu não passo com ele em nenhuma experiência de encontro em que ele não construa essas aproximações. Mas, assim, eu acho que é muito pouco, e fica sempre para mim assim, além de estudar, além de me aproximar e de buscar grupos de fala sobre isso, fica essa coisa que a Cris fala, né? Tá, e a gente faz o quê quando fecha aqui? Como é mesmo abrir mão desse tal privilégio de ser branca e de ter filhos brancos? E de que quando eu escuto uma amiga dizer, Mônica, eu estava tensa, ele disse que ia sair, eu falei, eu vou atrás, porque eu sei que ele vai ser perseguido dentro de uma loja, eu sei que Fechou seu microfone, Mônica. Fechou seu microfone. acho que interrompeu. A senhora falou alguma coisa? Sim, estava fechado seu microfone e a gente ouviu até você dizer ele vai ser perseguido dentro de uma loja. Como é? Eita, eu me perdi aqui. Tá fechado? Agora não, agora abriu. Agora, Ah, isso, eu não sei como é. E a minha tentativa é de saber um pouco mais, né? Outro dia eu disse para uma paciente minha, eu sei que eu posso te trair a qualquer momento, porque eu fui criada dentro de uma língua e eu falo uma língua que o tempo todo manifesta esse racismo do qual eu sou impregnada, né? Ela é uma mulher preta e tentando encontrar numa profissional branca um pouco de ancoragem para lidar com esses lutos, com essas dores, né?
E depois a gente chegou à conclusão de que seria bacana se ela pudesse encontrar uma profissional que tivesse uma intimidade maior com isso que atravessa ela na essência, na experiência de viver. E eu não consegui encontrar uma profissional para encaminhar para um acompanhamento presencial. Eu estou em Salvador. Então, olha que estranho. Em Salvador, mulheres pretas, psicólogas e junguianas não é fácil encontrar alguém que você diga, não, aqui eu confio, porque não constrói uma maquiagem, lê sobre isso, estuda sobre isso. Então, eu me sinto, às vezes, assim, meio que perdidona, assim, sabe, professora? Tentando, tentando me encontrar um pouco e queria dividir isso com vocês e falar da honra e do prazer de ouvir o trabalho da senhora. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Pessoal, vamos ouvir a Thaís como última fala. E aí, Lourdes, se você puder comentar, fazer um comentário geral, para a gente poder encerrar, que já passou nosso horário. Tá bom? Então, Thaís, por favor. Bom dia a todos, eu sou a Thaís Ferreira, eu sou psicóloga afrocentrada. A fala da Lourdes, o trabalho dela me tocou profundamente, porque eu ouço essas falas e eu estou nesse lugar de uma mulher preta que também foi atravessada por essas dores, por esses traumas, por toda a minha família. Então, a identificação é muito importante. Quando a gente está perante a outra mulher preta ou um homem preto que ele ouve e passou pela mesma situação ou esteve nesse campo, nesse lugar, a gente se identifica e troca. E não é só uma troca de fala ou só de identificação, é uma troca corporal, é uma troca espiritual. É estar nesse lugar e sentir o campo do outro e entender, eu entendo a sua dor mesmo sem falar. Eu entendo a sua dor pelo sentir. Eu sinto, eu estou aqui. Porque a pessoa preta, ela não se comunica só através da fala. Ela se comunica através do corpo, do gesto. Ela se comunica nessa ligação íntima que nós temos. Então, a sua fala me tocou profundamente neste lugar. E eu acho que como possibilidade de cura, que eu gosto de usar muito essa palavra da cura, os valores civilizatórios afro-brasileiros. A gente voltar a se encontrar e colocar nesse lugar do que é ser preto. É a gente entender o que é comunidade, o que é espiritualidade, o que é musicalidade e a oralidade que é tão presente na gente. E nossos saberes ancestrais, porque aquela mulher, mesmo sem nunca ter ido à escola, ela tem tanto conhecimento para ela conseguir entender que que quem morava na rua, é esse valor que a gente precisa resgatar. No plano astral, os pretos velhos, eles são os psicólogos no plano astral. É esse conhecimento. Então, conhecimento a gente tem, a gente sempre teve. Os nossos ancestrais sempre tiveram. E é isso que a gente também precisa olhar. Respeitar quem veio. Acho que isso é primordial. Acho que é só isso que eu tenho para falar. Obrigada, Thaís. Thaís, você sabe que durante a minha trajetória é um mergulho, né? Fazer o mestrado é um mergulho, sobretudo quando é um tema que te atravessa, né? Eu fiquei o tempo todo com a simbologia de Sankofa, sabe? Do Adinkra Sankofa, né? De olhar para o passado, sabe? Olhar para o passado. E nisso eu vi revoltas, eu vi revolução, eu vi resistência, eu vi cultura, eu vi a nossa ancestralidade potente, né? É que a dissertação, você tem que fazer um recorte. Então, aqui eu tinha que estudar o luto, o trauma, né? Mas eu mergulhei na questão de como para chegar até aqui, para chegarmos até aqui, quanta luta, quanta resistência, quanta resiliência, né? Quantos saberes ancestrais foram mobilizados para que a gente pudesse sair daquele lugar montada, né? Para esse lugar de podermos nos encontrar mesmo virtualmente para falar dessas coisas que nos afeta, né? Que nos identifica e tal. Agradeço profundamente a possibilidade de trocar aqui com vocês. Mônica, eu fiquei o tempo todo também da dissertação atrás
de cuidado para essas mulheres, sabe? Depois que você escuta a história de uma pessoa, escuta a história inteira dela, não tem como mais você desconhecer essa pessoa. Eu conheço essas pessoas e elas me conhecem. Estamos conectadas não só pelo WhatsApp, mas estamos conectadas na vida, né? Então, uma que fala, Lourdes, você tem que voltar aqui para a gente fazer uma feijoada, a gente tem que fazer uma coisa juntas, né? E elas moram na periferia, e aí não tem como falar assim, eu te atendo na clínica da PUC, nas Perdizes, no bairro Nobre. Não vem porque não tem dinheiro, não vem porque. Não vem para as Perdizes. A clínica tem que ir lá, onde elas estão. Eu acho que é isso, é justo, né? Eu fiz contato com duas organizações sociais fundadas por psicólogas negras na Zona Leste, e elas se dispuseram a atender essas mulheres, quem quisesse ter atendimento psicológico com elas lá na Zona Leste, né? E todas essas pessoas foram encaminhadas, as que aceitaram estão sendo atendidas, e outras que dizem, não, não, isso ninguém tira, essa dor ninguém me tira, não acredito que possa ter ajuda agora, depois de tantos anos que já se passaram, elas já encontraram outras formas de lidar com essa dor, né? Mas o fato delas terem contado essa história por inteiro e uma escuta ativa, né? Foi incrível o que elas me disseram de obrigado, ninguém nunca tinha escutado essa história. Obrigada. Nunca tive tempo para parar e pensar sobre essas coisas da minha vida, né? Achava que não era interessante, né? Então, essa escuta empática, essa escuta interessada, essa escuta atenta e uma identificação também racial, sabe? É uma mulher preta que está falando comigo e é uma mulher que sabe dessa dor que eu estou falando, né? Então, eu tenho recebido muitos pedidos de atendimento e encaminhado também muitos atendimentos para os meus amigos que estão no consultório. A minha dedicação tem sido maior na educação, na formação. Essa pegada me toca profundamente. Eu gosto de estar na sala de aula, eu gosto de estar fazendo esse trabalho de formação e menos consultório. E também eu gosto muito da pegada das terapias comunitárias, sabe, de círculos, de trazer para um outro espaço que não é o consultório, não é um a um, que é do coletivo, né? E essas mulheres eu sempre encontro com elas no coletivo, sabe? Mesmo que quando não é o grupo todo, é parte do grupo, e aí é na casa de alguma delas, é numa feijoada, é num dia que vai celebrar alguma coisa desse grupo que é importante do luto delas. Então, é nesse espaço que essas conversas, o acolhimento, a troca de afeto, a legitimidade desse luto, dessa dor, é colocado em pé, né? Você tem direito ao luto, né? Eu fiquei enlutada durante esse período todo, né? Vivendo essas histórias, né? Então, tem muita coisa aí acontecendo. Obrigada pelas considerações e pela escuta, né, Acho que a de Mineres vocês. quer falar uma coisinha também. A Mineres está aí? A Minéria está aqui no escuro. Desculpa de continuar no escuro. Lourdes, eu quero lembrar você do nosso programa. Escute, e da supervisão compartilhada, porque aqui a gente atende, tem um limite, porque é online, mas a gente quer chegar na periferia, quer chegar nos grupos mais vulneráveis. Então, você conte também com o nosso programa, tem grupos, né? Então, a gente tá indo nessa direção. E somos fracos, Uhum. mas potentes. Eu gostaria muito de convidar todas as pessoas que vieram aqui pela primeira vez que se engajasse na nossa proposta de escuta solidária,
da supervisão compartilhada. Eu acho que a melhor coisa que eu faço profissionalmente é esse grupo de sábado de manhã. Realmente ele tem um brilho, uma vivacidade que dentro dos grupos tradicionais de psicanálise eu não encontro. Aqui eu encontro. Eu quero dizer que eu gostei muito da fala da Thais. Thais, eu penso exatamente isto. O espiritual é político. E não é possível mais ignorar isso, né? Ignorar o mundo dos invisíveis e fazer de conta que eles não existem, porque se os negros resistiram à escravidão e ficaram vivos, é por causa do espiritual. Então, eu penso que isso é uma das formas de resistência política mais aguda que a gente tem, é a fé. Isso daí é fala mineirística, mas ela é constante. Tenho fé em tudo. Realmente, sem fé eu não vou para frente. Mas eu queria te agradecer de novo, Lourdes. Você me emocionou. Eu acho que a mudança de sensibilidade é central. Se a gente não mudar a sensibilidade, o campo afetivo, não adianta só o intelecto, tem que mudar essa coisa raiz corpo. Aí a gente pode se irmanar ou criar uma nova noção de humanidade, porque essa que temos é do colonizador, não é de todos, né? Mas quero muito agradecer vocês e convidá-los para que permaneçam junto conosco e façam parte desse programa onde quer que vocês estejam, tá bom? Muito obrigada, Lourdes, muito obrigada. Se alguém ainda quiser falar, resta ainda possibilidade. Desde que a Vivi não nos derrube, ela é bem delicada, ela não faz isso. Eu queria também compartilhar com vocês o meu Instagram, porque se a gente puder continuar essa conversa, vai ser bem legal. É o @Lourdes Bom Diálogo. E se alguém mais quiser falar, é sempre muito bem-vindo. Eu sempre acho que a gente precisa sair dos encontros tendo dito o que gostaria de dizer. Só queria te agradecer e fazer um comentário bem breve, né, que já estamos no final, mas dizer assim, agradecer pela coisa incrível, né, o que eu achei assim muito incrível essa coisa da experiência, né? Isso me tocou muito, porque a gente, quer dizer, eu tenho lido muito sobre o assunto, né? Um assunto bastante atual e tudo mais. Mas essa coisa de você trazer a experiência, essa fala de um impacto tão grande que eu também chorei muitas vezes aqui. E aí fiquei pensando, né, na questão da Cris, antes de ela falar, eu estava perguntando, e agora, o que eu vou fazer com isso, né? Com esse impacto aqui, para onde que eu vou levar? E aí me deu assim uma consciência de quanto distante, né, eu estou da questão, apesar de estar aí toda hora ouvindo, falando, mas praticamente, né, o quanto que eu estou distante, e agora o que eu vou fazer com isso? Então, isso me instigou muito, me deu muita vontade de fazer algo, não sei o que ainda, mas só queria te dizer isso. Estou ainda emocionada aqui, muito lindo seu trabalho. E Obrigada, continue Carmen. inspirando, me inspirou muito. Obrigada. Eu tenho feito esse trabalho de falar com muitas pessoas, porque eu acho que todas as pessoas podem ajudar a si mesmas e ajudar o que é coletivo, né? Porque o que foi negado para nós de história foi negado para todos, né? A gente é ignorante da nossa própria história, mas quando a gente sabe disso, a gente não precisa mais ficar nesse lugar. Então, o que a gente faz com isso? Acho que a Cris traz uma questão, né? O que eu fiz com a minha dor? Eu estou aqui. Eu fui escutar outras pessoas e eu quero falar com muitas pessoas, eu quero comunicar que isso a gente precisa conseguir coletivamente uma forma de interromper essa dor. Nós temos direito a viver e não apenas sobreviver à dor, né? E viver é diferente de sobreviver. E nós merecemos viver. Quero Demais. agradecer também a escuta de todos vocês. Um beijo grande no coração e nos falamos.
Muito A obrigada, Lu. rede nos ajuda, né? A rede nos ajuda a fazer essa conexão. Muito A, obrigada. a Selma levantou a mão. Selma, é isso? Não, eu estava só aplaudindo. Ah, ok. Então, bora, 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 bora. Obrigada, Abraço. Lourdes. E, pessoal, essa é a nossa última supervisão do ano, mas nós vamos atualizando vocês da agenda para o ano que vem, tá bom? Então, bom final de ano para todo mundo, boas festas, bom início de novo ciclo. E muito obrigada de novo, Lourdes. Foi uma participação muito potente. Um beijo para Obrigada, vocês, bom final querida. de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, grata. Obrigada, Mineres. Fique bem.